Oi gente, tudo bem? Sou Patrícia Patronieri e bem-vindas ao meu canal. E aqui temos mais um vlog e estaremos lendo A Paixão Secreta de Leonardo da Vinci. O que eu sei sobre o livro, que geralmente eu não leio sinopse, né? Só pra quando eu vou aceitar ali se eu vou gravar um vídeo especial sobre aquele livro ou não. Basicamente aqui a gente vai acompanhar, por meio de ficção e não ficção, a vida de Leonardo da Vinci. Mas em específico, né, o foco aqui da história, a paixão secreta dele, que até onde eu sei é a Mona Lisa. Eu queria aqui particularmente estar com uma roupa meio Dark Academia, sabe? Com esse clima meio outono, gostosinho. Só que aonde eu moro está extremamente calor, então eu tive que prender o cabelo, colocar uma regata, porque senão eu estaria derretendo aqui nesse vídeo. Mas o que vale é a intenção, não é mesmo? Então antes da gente começar aqui com o vídeo, já vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, que é muito importante pra gente continuar crescendo, e comentar aqui se você já leu algum livro nessa vibe ou não. Enfim, como sempre digo, eu não sei muito sobre o livro no momento que estou gravando essa introdução, mas se vocês quiserem saber mais sobre o livro e acompanhar aí o que eu achei dele, fiquem até o final, porque eu faço diversos updates durante a minha leitura para vocês saberem o que eu tô achando durante e após a leitura. Então, ficamos por aqui por enquanto. Eu tô em 20% de A Paixão Secreta de Leonardo da Vinci. E eu tô achando muito interessante. Eu ainda não tinha vindo falar com vocês, né, sobre o que eu estou achando, minhas primeiras impressões. Mas eu fiquei bem surpreendida, porque eu achei que ia ser só mais um romance histórico, né, misturado ali com uma ficção histórica. Não seria tão focada em quem o Leonardo era, em o que ele construiu, o que ele fazia. Mas não, gente, na verdade, ele é muito mais focado em nos mostrar quem era o Leonardo, o que ele fazia, em projetos paralelos que ele tinha além da pintura. E o romance tá ali, ele vai acontecendo bem de maneira slow burn, né? Não é um romance que acontece assim de imediato, mas ele está ali acontecendo. Claro que o foco ali também é o romance, e a gente tem ali capítulos alternados entre o do Leonardo e da Mona Lisa, só que um background disso tudo. Mas a riqueza maior dele está por trás disso tudo, que é as descobertas, invenções e experimentos que o Leonardo fazia. Eu não sabia de nenhuma parte da vida do Leonardo fora a pintura, mas eu fiquei muito feliz de descobrir esses novos lados, essas novas faces do Leonardo. Então, logo aqui nesses 20% a gente descobre que ele estudava muito sobre a possibilidade do ser humano voar. Ele queria ser o inventor do primeiro avião, né, que na época nem se sabia que ia se chamar avião, mas ele já fazia vários experimentos sobre isso e era a vontade dele. Ele também tinha alguns experimentos voltados mais para guerra, em equipamentos de guerra, e a pintura era um paralelo, que na verdade o livro dá a entender que não era uma coisa que ele amava muito de fazer. Ele pegava alguns retratos, mas nem sempre ele terminava, às vezes ele abandonava no meio e nunca entregava. Então a gente tem esse outro lado do Leonardo que eu pelo menos não tinha acesso. Eu sempre tive acesso ao Leonardo pintor, então foi muito interessante para mim ver essas outras faces e outros talentos do Leonardo. E o que enriquece mais ainda esse livro é saber que é sim uma ficção histórica, né? Tem ali elementos que não aconteceram, mas também tem muita coisa que está baseado em algo que realmente aconteceu. Então, por exemplo, a gente tem um capítulo sobre a Mona Lisa vendo o experimento que ele fazia com, acho que era bexiga de animais, alguma coisa assim, sobre essa questão de querer voar e fazer o ser humano voar. E no começo desse capítulo a gente tem a citação, né, de algum escrito que o autor achou sobre essa experiência. E também a gente tem uma imagem mostrando o esboço do Leonardo daquele experimento. Então, por mais que seja uma ficção, você acaba descobrindo também elementos que realmente aconteceram. E eu achei isso super incrível, porque eu não estava esperando por isso. Eu achei que ia ser sim uma ficção, só que eu achei que ia focar só tipo no romance.
a gente não ia ter esse background do Leonardo. Ia ser, tipo, o Leonardo ser apaixonado por uma pessoa fictícia que o autor criou, ou pela Mona Lisa, só que totalmente novo e que a gente nunca ouviu falar e sem elementos reais. Mas não, e isso me surpreendeu muito. Como eu sempre falo aqui, eu não vou muito atrás de ler sinopses e ficar muito presa a isso, porque eu quero ser surpreendida durante a leitura e novamente eu fui. Se você, assim como eu, gosta desse universo artístico e mais do que isso, também gosta do universo científico, com certeza esse livro é uma ótima pedida já de cara, porque nesses 20% eu já aprendi muito sobre ciência. Apesar de não ser meu forte, o autor consegue nos explicar os experimentos com muita facilidade e de uma maneira simples. E além disso tudo, você também está conhecendo, né? Por mais que com meio de ficção, coisas que o Leonardo tentou e desenvolveu durante a vida dele. Então, já nesses 20%, o autor me ganhou muitos pontinhos. E eu li esses 20% assim, no estralar de dedos, gente, sério. Eu tava numa época aqui da minha vida que eu estava quase entrando numa ressaca literária. E de repente fui ler esse livro e foi 20% sim, em uma tacada só. Foi muito rápido mesmo de ler. E o autor, ele tem uma escrita bem bonita, meio, sabe, livro clássico, com palavras um pouco difíceis, bem mostrando, assim, como seria se o livro estivesse escrito naquela época. Lógico que não é exatamente como seria naquela época a escrita, mas tentando, né, florear a nossa imaginação para uma escrita mais rebuscada e mais clássica. Só que, diferente de muitos clássicos que acaba sendo cansativo, o autor consegue fazer isso de uma maneira que não fica cansativa. Então, eu gostei. No começo eu fiquei um pouco com medo, assim, na hora que eu vi palavras rebuscadas e fiquei, nossa, pode ser um livro bem lento de ler, mas não está sendo, então o autor soube salpicar ali as palavras na medida certa para que não fique cansativo para nós leitores, mas ainda assim trazendo aquele refinamento, vamos assim dizer, da época que se trata o livro. Tem volta de 50% a 60% do livro e eu gostei bastante de alguns aspectos que somos mais introduzidos, né? Como eu havia dito, a gente conhece outros lados do Leonardo, que não só o pintor, que na verdade o que dá a entender o livro nem era o lado forte dele, mas eu acho que agora ele tomou um caminho um pouco mais lento, ele está divagando um pouco, não que isso seja ruim, mas às vezes a gente encontra alguns amigos do Leonardo que vêm conversar com ele, e a Mona Lisa, enfim, e acaba se estendendo demais o assunto e a gente vai para outros campos que nem sempre são tão interessantes assim quanto esse universo, né, que está ali no entorno do Leonardo, né, que a gente conhece mais sobre as pinturas dele, sobre quem era. Essa parte é super interessante e eu gostei, mas quando a gente tira um pouco o foco disso e pega, por exemplo, a história dos amigos dele, que assim, alguns eu nem sei quem são os nomes aí da época, mas eu particularmente não conheço. Eu acho que a história perde um pouco de interesse, do meu ponto de vista, mas não é algo que acontece frequentemente. Tipo, eu acho que teve 1 ou 2 capítulos que aconteceu isso, mas vale aqui ressaltar. Agora a gente teve também a questão dele com o Michelangelo, que aparentemente tem uma rivalidade, não do ponto de vista do Leonardo, ele é super de boa com o Michelangelo, mas o Michelangelo aparentemente tem alguma intriga ali com ele, tem algo rolando, a gente ainda não viu o desenvolver disso, mas a gente já foi introduzido a isso. A gente também tem um pouco de reflexão sobre a vida do Leonardo, as escolhas que ele tomou, os 2 meninos que ele pegou para cuidar quando ainda eram jovens, né? Um eu acho que tinha 15 anos, o outro no momento já tem 30, mas eu não me recordo exatamente com quantos anos que ele foi tomado, né, pelo Leonardo, né, que o Leonardo meio que adotou ele para cuidar e dar cursos, né, de pintura e etc. Só que daí temos uma questão de ciúminho, porque esse que tem 30 anos, hoje em dia, não curte muito a ideia de ter que dividir o Leonardo com o menino de 15, que
Eu sou péssima com nomes e como esse livro tem bastante nome, eu vou ficar devendo aqui. Outra questão interessante foi que o autor, né, tentou trabalhar essa questão da época, né? Então, como as mulheres eram tratadas, como tal pessoa tinha tal função, mas ao mesmo tempo ele tenta mostrar um pouco do modernismo, né, da nossa vida atual dentro do livro. Então, eu não sei se o Leonardo era um visionário e já apoiava, tipo, as mulheres terem o seu lugar no mundo, mas o autor coloca isso. E foi um ponto que eu achei interessante, porque às vezes dá uma raivinha de alguns personagens que ficam falando as coisas, tipo, a mulher não é capaz, a mulher não é sábia, que não sei o quê. Mas não o autor, né? Eu acredito que seja o autor, eu não sei se era o Leonardo, né? Mas eu acredito que seja o autor. Ele sempre reforça que o Leonardo não pensa assim e que, na verdade, tem sim que ter o direito. Ou então ele põe a Mona Lisa mostrando esse lado da feminilidade, né? Das mulheres. Então, foi outro ponto que eu achei positivo. E, por enquanto, eu acho que é só. Por se tratar de um livro com 200 páginas, não vai ter grandes updates que nem outros livros que eu já trouxe aqui pro canal, né? Por exemplo, vocês viram aqui de 20% para 60%. Aconteceu pouca coisa, tipo, a gente não tem um grande boom, porque praticamente foi 100 páginas, né? Então a gente ainda tem mais 100 páginas pela frente, mas no próximo update a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Antes de falar especificamente sobre o livro que eu finalmente terminei, eu quero dizer aqui que estamos em adaptação ainda nesse cenário novo, então pode ser que vão mudar a iluminação, mudar um pouco ainda a decoração, até a gente finalmente se adaptar. Essa pisca-pisca eu não sei se eu tô gostando tanto dele na tela, mas enfim, adaptações. Se vocês verem que nesse vídeo aqui mudou 1000 vezes de jeito, é porque estamos em um processo aqui. Mas bora lá. O que eu achei, né, sobre A Paixão Secreta de Leonardo da Vinci. Primeiro que no início eu achei muito que era um romance, que ia ser realmente aquele estilo de narrativa de romance que a gente tá mais acostumado, né? Um casal se conhece, se apaixona e fica junto. Mas não, o livro me surpreendeu quanto a isso. Aqui no livro, pra mim, fica bem claro que Leonardo não tem apenas uma paixão, como a gente imagina, que é a Mona Lisa, mas sim duas, que é ela e a arte. Na verdade, a arte acaba sendo uma paixão maior ainda quando ele conhece ela. Eles geralmente não acabavam os retratos, ele atrasava muito nos prazos, ele tinha assim suas invenções, suas esculturas e tal, mas ele realmente se apaixonou por aquilo que ele fazia, realmente se dedicou à arte com a Mona Lisa. E ele se dedicou tanto, mas tanto naquela pintura da Mona Lisa, porque não apenas ele amava a arte, mas também que ele amava ela e por meio dela ele era capaz de amar a arte. Então esse ponto foi um ponto assim que eu achei muito lindo da narrativa e que realmente me surpreendeu porque eu não estava esperando isso. Eu achei que a gente ia ter um livro muito focado nele com a Mona Lisa, mas não, gente, é muito mais focado no Leonardo, na verdade. A gente vai entrar a fundo assim na vida dele, então as coisas que ele gostava de fazer, o que ele fazia, o que ele não curtia tanto fazer, como ele passava seu tempo livre, como eu disse anteriormente, sobre os outros trabalhos que ele fazia, que eu acho que a maior parte, pelo menos, conhece ele pelas pinturas, mas ele fazia muito mais que pintura, e as relações dele de amizade, convívio, e claro que tem o romance dele com a Mona Lisa. É aquele casal que se ama incondicionalmente um ao outro, mas não pode ficar junto, e a gente tem todo esse conflito, né, de interesses, porque a família deseja uma coisa para eles, mas eles desejam o amor verdadeiro, mas infelizmente é algo que eles não podem ter. E, gente, o final, simplesmente tudo. A gente tem acesso a algumas cartas que ele escrevia para ela e que ela escrevia para ele, porque ele acabou mudando para um lugar mais longe do que ela morava. Não me recordo agora, mas eu acho que é com o intuito deles não ficarem tão próximos, que o marido dela chegou uma hora que começou a desconfiar, né? Eles ficavam sempre juntos, se viam praticamente todo dia, e a pintura nunca ficava pronta. Então tinha alguma coisa ali rolando, né? E o Leonardo resolve, né, ter esse afastamento. Agora, fazendo um apanhado geral, o que eu achei do livro
Eu gostei bastante da leitura. Como eu disse, tem 200, quase 300 páginas, eu acho. Então ele é curtinho, é muito rápido de ler. Sério, é uma leitura muito envolvente. A única parte assim que eu achei lenta, que eu já tinha, eu acho, falado aqui, foi no momento que chegou um amigo dele lá no ateliê e ele começou a devagar, né? Começou a falar sobre a vida dele e que pra mim não foi um ponto muito interessante, mas tirando esse amigo em específico, o resto da narrativa foi super fluida pra mim. Quanto mais eu lia, mais eu queria saber sobre o Leonardo, sobre a vida dele, o que ele fazia, sobre esse romance, se eles iam ficar juntos, se não iam. Enfim, foi realmente muito envolvente. E algo muito diferente do que eu leio, né? Eu não costumo ler nada tão imersivo assim na pintura, na arte, assim, né? Vamos dizer. Acho que todo mundo aqui tá acostumado, né? A ler livros em que trata mais de escritores, no máximo, mas não sobre pintores. E aqui a gente tem detalhes sobre pintura, sobre técnica, e não de uma maneira chata, na verdade, de uma maneira muito interessante, que deixa a gente curioso mesmo para saber. Aliás, eu até recomendei esse livro para várias pessoas que gostam de arte, porque eu acho que é um livro que pode atrair ainda mais esse público. Não é um livro só para esse público, mas atrai ainda mais. Eu não sei se a gente pode chamar de Dark Academia, porque eu não sou tão familiarizada com esse termo, então eu não sei se entra nessa categoria. Mas para mim passou bastante essa vibe. Dando uma breve pesquisa assim no Google, eu vi que Dark Academia tá envolvido com seitas, né, coisas misteriosas, também sobre esse mundo acadêmico e também o meio artístico. Então eu acho que esse livro se enquadra por conta do meio artístico. Eu posso estar enganada, mas eu acho que faz sentido pra mim ser um livro Dark Academia. Mas se você sabe mais sobre esse gênero, pode comentar aqui se não for Dark Academia, se você, assim, pelo que eu falei, acha que não, eu estou viajando. Mas pra mim, passou essa vibe, assim. Enfim, eu tentei não falar muito sobre esse livro em específico, porque como é um livro sobre a vida, né, do Leonardo da Vinci e esse romance dele, eu acho que se eu acabar falando demais, vai perder a parte que eu mais gostei do livro, que é você se descobrir ali na vida dele, descobrir curiosidades que você não sabia. A melhor parte desse livro é você não saber muito sobre o Leonardo da Vinci e ficar mesmo nessa questão de o que é real, o que é do autor, sabe? O que é o imaginário. E também ir descobrindo aos poucos as paixões que o Leonardo tem. E descobrindo junto com o Leonardo mesmo o amor dele pela Mona Lisa e pela arte. Então, esse é um dos livros que, quanto menos você souber, melhor, porque mais imersivo você vai ficar durante a leitura. Fiquei muito feliz por ter sido convidada para ler esse livro, porque confesso que eu nunca tinha lido nada assim nesse meio artístico. E ultimamente, nesses vlogs de leituras nacionais, eu tenho descoberto gêneros muito diferentes, tipos de livro, escrita, e eu estou simplesmente amando, porque eu tô lendo muita coisa diferente mesmo. Eu acho que eu tava um pouco travada assim na leitura, porque a gente acaba entrando mesmo naquela fórmula, porque os livros que vendem muito, que são os best-sellers, geralmente eles seguem uma fórmula, né, que é uma fórmula do que o público tá procurando mais. E assim, quando a gente lê livros menos conhecidos, geralmente os autores criam realmente o universo deles, eles conseguem expressar muito a sua criatividade, ainda mais se eles não tiverem um editorial, né? Às vezes eles têm um pouco mais de liberdade, porque eles não pensam tanto no que vai vender, mas sim o que eles acreditam como autores. Então é muito legal ver esses dois lados assim da escrita e dos autores, e tá sendo uma experiência incrível esse meu quadro aqui no canal de ler livros nacionais e gravar esse vloguinho. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição o link para se você quiser baixar ou ler gratuitamente no Kindle Unlimited, tem aqui para você ler. E se você ler, não se esqueça de vir conversar comigo, pode ser por aqui, pode ser pelo Instagram, por onde você quiser, me chama que a gente conversa sobre o livro, porque eu amo compartilhar as minhas experiências de leituras com vocês e eu gosto também de saber o que vocês estão achando dos livros, principalmente que eu recomendei. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.